Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite. E hoje me incumbe falar de um tema que me é muito caro, que é a questão do direito urbanístico brasileiro, principalmente a sua constitucionalização. Para tanto, eu pretendo demonstrar para vocês 3 momentos: a origem desse direito urbanístico constitucional, a sua atual conformação e quais são as perspectivas para essa disciplina jurídica. Talvez uma das últimas disciplinas jurídicas em direito público a surgir no direito brasileiro. Se até agora vocês ouviram falar da agenda verde, a chamada agenda verde do direito ambiental, agora nós vamos falar da agenda marrom ou da agenda cinza do direito urbanístico. A agenda suja do direito urbanístico, aquela que ninguém quer mexer, que ninguém quer trabalhar com ela. Porque ela trabalha, ela opera em algumas das coisas que hoje nós consideramos alguns dos atores mais invisibilizados da sociedade brasileira. Aquilo que o professor Gessé de Souza chama de a ralé brasileira. Quem trabalha com direito urbanístico trabalha desde um condomínio fechado até a favela, até o mendigo. Esse, então, é o rol do direito urbanístico e é isso que eu pretendo demonstrar para vocês. E, nesse sentido, a minha exposição ela quase se assemelha a uma síntese de tudo que a gente viu até agora, nesses 2 dias de evento. Para a gente compreender a constitucionalização do direito urbanístico brasileiro, a gente tem que se atentar para 4 antecedentes. Antecedentes de cunho socioeconômicos, antecedentes de cunho político, jurídico e teórico. Em âmbito socioeconômico, o que a gente tem no Brasil o Brasil nasce como um grande celeiro, europeu, e nesse sentido, então, o Brasil não tem uma preocupação, com a construção, com a formação, com a organização do seu espaço territorial, notadamente seu espaço territorial urbano, tendo em vista que o cerne da vida social não estava na cidade, ela estava no campo. E isso vai se protrair no direito brasileiro e na realidade brasileira até a década de 70. 60, 70, quando então você tem a grande inversão populacional brasileira e você tem então o fortalecimento, a catalisação do êxodo rural. O processo, então, de migração das pessoas do campo para a cidade, que se inicia, obviamente, com o período de industrialização, já na Primeira República, reforçado no período Vargas, mas a gente só vai ter isso, de fato, a partir dos anos 70. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, qual que é esse contingente hoje, segundo os dados do IBGE de 2010, 51,6% da população mundial vive em área urbana. E atualmente, 84,4% da população brasileira vive em área urbana. Ou seja, hoje nós somos um país eminentemente urbano. Uma urbanização concentrada no litoral, obviamente, uma urbanização focada na metropolização, catalisada por um processo de industrialização predatório, fato, mas é essa a realidade que nós temos. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei que vai tentar regular alguma coisa semelhante à regularização fundiária ou à ordenação do espaço urbano, ela somente ocorre no Brasil em 1979, que é a Lei 6766. Antes disso, todo o processo, todas as leis
que tentavam trabalhar com a questão territorial brasileira, elas eram focadas no espaço rural, no espaço agrário. Em termos consequencialistas, o que isso vai gerar então? A partir da década de 70 eu tenho uma ênfase no processo de favelização e marginalização da população brasileira, recordando que a favela, ela nasce exatamente naquelas áreas, naquelas partes do território que ninguém quer. Ou que ninguém queria até aquele momento. Depois a gente pode voltar a discutir esse ponto. Um antecedente político importante a partir da ditadura, hoje chamada por alguns ministros de movimento, talvez a gente possa falar então num movimento ditatorial. A partir da ditadura a gente tem um enfraquecimento da política partidária, um enfraquecimento da política sindical, um enfraquecimento ou obstaculização dos canais de comunicação política. Com base nisso, a política, então, e as manifestações políticas, elas migram dessa macropolítica para o res do chão. Elas migram para as áreas em que as pessoas vivem e vão trabalhar com aspectos muito específicos e concretos. A discussão política, ela passa a girar em torno de quê? De acessos a bens e equipamentos urbanos. São as discussões sobre preciso de uma creche para o meu filho, preciso de um posto de saúde, preciso de uma vaga na escola. Essa foi a discussão que gerou esse processo, esse movimento ditatorial. Não posso me esquecer dessa expressão, já que é a correta agora, segundo o Supremo. Mas como diria uma sábia professora dessa casa, quem disse que os ministros sabem alguma coisa de direito? Talvez ela esteja certa. Em termos jurídicos, nós vamos ter um outro antecedente. Em âmbito internacional, nós temos, em 1976, a Conferência de Vancouver, onde se cria a primeira Agenda Habitat, a Agenda Habitat I, que foi uma tentativa de discussão no âmbito das Nações Unidas, entre vários técnicos e teóricos, acerca da questão territorial e, notadamente, da questão urbana, e naquele momento já se apontava para aquilo que Henri Lefebvre vai chamar, ou melhor, chamou à época, de implosão-explosão. Ou seja, a cidade, ela implode sobre si mesma e ela se espraia por todo o território. E é isso que a gente tem visto ultimamente. Em âmbito de direito interno, nós vamos ter, nesse período, quem trabalha com a questão urbanística, com a questão territorial, o direito civil e o direito administrativo. O direito administrativo dentro de um sub-ramo que se chamava à época Direito Administrativo das Construções, e o direito civil, notadamente os direitos reais. Mas nesse período se tem toda essa discussão acerca da funcionalização realmente do direito de propriedade, da multiplicidade de regimes jurídicos proprietários. Muito impactada toda essa discussão por construções teóricas que vão datar do início do século. Por exemplo, as 3 encíclicas papais, a Rerum Novarum, a 40º Anno e a Mater et Magistra, as teorias de Digui sobre a funcionalização e também a tese da teoria do trabalho, que remete a John Locke, mas foi retomada por toda uma escola de economia liberal e neoliberal que surge a partir dos anos 70 e 80. Em termos teóricos, o que nós temos em termos de produção teórica? Nesse período, o direito trabalha muito pouco com a questão territorial. Esse tema ele fica a cargo dos geógrafos, ele fica a cargo dos urbanistas, dos economistas.
o direito tem muito pouco a dizer, tanto é que em direito civil se falava muitíssimo pouco sobre a Lei 6766, dentro da lógica também de que isso também será melhor abordado nas aulas de direito administrativo, e em direito administrativo se pensava, esse tema já foi tratado, inclusive, em direitos reais, logo remeto vocês àquela aula, e ficava nesse jogo de empurra. Nesse período a gente vai ter também o que se chamou de planejamento tecnocrático. Para vocês terem uma ideia, um dos planos diretores comprados pelo Rio de Janeiro, salvo engano, o plano Agache, ele foi entregue em francês. Ele foi redigido em francês, entregue em francês, para ser aplicado no Rio de Janeiro da década de 60 e 70, recordando que, por favor, não se esqueçam, nessa época nós tínhamos pessoas, um grande número de pessoas não alfabetizadas em português. Esses planejamentos tecnocráticos, então, na verdade, eles eram planos urbanísticos voltados a não serem aplicados. Elaborava-se o plano e guardava-se o plano nas gavetas, de onde, então, nasce a ideia de que você tem planos sem obras previstas e obras que são executadas sem planos. Isso daí é a regra no Brasil. Ainda na década de 70, nós vamos ter, então, um encontro de juristas em Embu, onde, então, se cria a Carta de Embu, onde esses juristas, Zé Afonso da Silva, Celso Antônio Bandeira de Mello e por aí vai, eles vão tentar desenhar alguns elementos de direito urbanístico para o Brasil. Algumas preocupações da questão de ordenação do solo. Bom, como vocês veem, então, o período anterior à Constituição, ele se caracteriza por pouquíssima participação do direito, a gente só vai ver isso de fato na Carta de Embu em 76, e você tem, em termos de produção teórica, basicamente relatos de experiências locais produzidos por ciências extrajurídicas. Não era um tema do direito este. Entretanto, como se vocês bem se recordam da palestra de ontem, do Adriano Pilati, nós tivemos um processo de tentativa de democratização da criação da Constituição de 88. Essa foi uma marca da questão urbanística. Todos esses movimentos sociais espalhados pelo Brasil se reuniram sob uma grande bandeira, que era a bandeira do Movimento Popular pela Reforma Urbana, e eles apresentam, então, com base 6 entidades nacionais e 48 entidades locais e estaduais, apresentam uma proposta de emenda popular. Essa proposta de emenda popular, diante daquele movimento do Centrão, que vocês devem se recordar de ontem, ela foi rechaçada pelos constituintes no primeiro momento. Então é apresentada uma nova proposta de emenda popular. Se vocês se recordam, eram necessários 10 mil assinaturas, e a proposta de emenda popular, ela vem à Assembleia Nacional Constituinte com 200 mil assinaturas. Bom, quais eram os elementos-chave, alguns dos elementos-chaves da proposta de emenda popular? Primeira coisa, se pleiteava a aplicação de diversos instrumentos já existentes no direito alienígena, ou já existentes até mesmo no direito brasileiro, na lógica urbana. Então, por exemplo, nós temos o IPTU progressivo, nós tínhamos a desapropriação para fins de reforma urbana, falsamente compreendida como desapropriação sanção. Ela não é uma sanção. Ela não é uma sanção. Parcelamento e uso compulsório da propriedade. E a ideia era que esses instrumentos fossem aplicados não de forma escalonada, mas que eles pudessem ser
aplicados conforme o gestor público e os movimentos sociais que gerissem a cidade conseguissem manejá-los. Outra tentativa, melhor dizendo, foi a tentativa de extirpar a ideia de planos urbanísticos. Por quê? Os planos urbanísticos brasileiros, conforme o professor Flávio Vilaça, da Faculdade de Arquitetura da USP, eles funcionaram da seguinte forma. Durante a Primeira República, chamada também de República Velha, esses planos foram de fato aplicados, foram de fato construídos e aplicados, mas quem participava da elaboração desses planos era, obviamente, uma pequena elite, já que nós estávamos diante de uma república oligárquica. A partir da era Vargas, nós vamos ter um processo de criação de planos cada vez mais tecnocráticos, que, por vezes, poderia conter uma participação popular. Entretanto, esses planos eram feitos para não serem aplicados. E conforme o professor Flávio Vilaça, e de fato essa é a verdade, diversamente do que acontece em todo o resto do mundo, se você quiser estudar a conformação territorial das cidades brasileiras, não vá aos planos urbanísticos, vá aonde de fato importa, que são as leis de uso e ocupação, as leis de zoneamento e os códigos de obras. Por quê? Eles não contêm participação popular, mas eles de fato são auto-aplicáveis, e ali você consegue perceber quais áreas se pretende valorizar. Para vocês terem uma ideia, a professora Raquel Ronick tem um livro que ela vai analisar o zoneamento de São Paulo, e ao fazer essa análise ela vai demonstrar como que houve um processo de valorização da região dos Campos Elíseos, cujo nome não vem de outro lugar senão da Champs-Élysées, em Paris, e como que houve um processo de desvalorização da região do Bexiga, que era a região, à época, que continha os cortiços e as áreas mais pauperizadas da população brasileira, da população paulistana. Essas áreas estavam fora do planejamento. E então, com base nisso, a professora Raquel Ronick cria uma expressão que é excelente, que é a ideia do muro invisível. Ou seja, existe um muro invisível criado pelo direito que determina quem está na formalidade urbana e, portanto, tem acesso a bens e serviços e direitos, e aqueles que não têm acesso a nada disso, porque estão naquilo que se chama de cidade informal ou cidade ilegal. Entretanto, senhores e senhoras, digo a vocês que a maior parte das cidades brasileiras, ela se encontra na segunda categoria, na cidade ilegal. Bom, a terceira pauta do movimento pela reforma urbana era exatamente a desnecessidade, a tentativa de não ser vinculada à aplicação do direito urbanístico e das normas dos textos constitucionais à criação de uma lei federal. Ou seja, eles pretendiam uma lei auto-aplicável. Todas estas tentativas se restaram vãs. O artigo 182, parágrafo 4º, prescreveu o escalonamento dos instrumentos. Primeiro, planejamento e utilização compulsória. Segundo, IPTU progressivo. Terceiro, a chamada desapropriação-sanção. O artigo 182, parágrafo 1º, prescreveu a necessidade de planos diretores, que eram exatamente aquilo que a população não queria, porque não funcionou até então. E houve, conforme a gente pode ler no caput do artigo 182, a necessidade de se criar uma lei federal. Bom, como resultado disso, se criou então os artigos artigos 182 e 183, que são o cerne do direito urbanístico constitucional brasileiro,
mas as competências constitucionais, os demais elementos do direito urbanístico, eles estão espalhados por todo o texto constitucional. Nos Objetivos da República, quando a gente lê a busca pela criação de uma sociedade solidária e pela redução das desigualdades regionais e sociais, isso se relaciona diretamente com o direito urbanístico. Quando a gente trabalha com o regime de repartição de competências, a gente percebe isso diretamente, tendo em vista que o artigo 24, inciso 1 da Constituição, prescreve que é competência concorrente de todos os entes federados a legislação, criar a legislação de direito urbanístico, legislar sobre direito urbanístico. Competindo, então, à União criar leis gerais e aos municípios densificá-las conforme a sua realidade local. Também no artigo 5º nós vamos perceber isso, nos incisos 22 e 23, que são os incisos que vão trabalhar exatamente com a proteção ao direito de propriedade e a função social da propriedade. A prescrição em incisos diferentes tem uma razão óbvia e muito pouco percebida pela doutrina brasileira. O titular do direito de propriedade pode ser titular também da função social. Mas o titular da função social nem sempre será o proprietário. Porque a ideia de função social é um ônus, um dever imposto ao proprietário. Ou seja, o titular da função social da propriedade privada será o proprietário ou não proprietário? Ou seja, aquele que convive, que sofre também os efeitos do uso ou não uso dessa propriedade. Ainda nessa esteira, no ano de 2000, a gente teve a emenda constitucional número 26, às vezes se emenda a Constituição por motivos nobres, às vezes, ou melhor, quase sempre, nunca, mas nesse caso foi a tentativa de inserção do direito à moradia entre os direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão, chamados direitos sociais. Bom, como vocês viram então, quando eu digo que o direito urbanístico, ele trabalha numa lógica de competência concorrente, isso significa que os municípios, conforme o artigo 30, inciso 2, poderiam suplementar a legislação, ou seja, se caso a União não legislasse, não criasse a lei federal, o município teria competência para poder fazê-lo. O que acontece os municípios tentaram. O município de Porto Alegre tentou aplicar a progressividade extrafiscal do IPTU, e então o STF declarou a lei de Porto Alegre como inconstitucional, tendo em vista a inexistência de lei federal, contra o texto da própria Constituição. Nesse período, então, a produção jurídica, o direito acaba acordando para a existência desse novo ramo, a gente começa a tentar produzir alguma coisa, mas ainda numa lógica de reproduzir experiências locais para tentar, quem sabe, encontrar, então, um caminho a seguir. Muito embora o movimento pela reforma urbana não tenha sido exitoso, o resultado final foi bom. Foi bom. A Constituição brasileira em matéria de direito urbanístico, ela é muito boa. E o movimento pela reforma urbana fez outra coisa. Já que nós vamos ser obrigados a engolir goela abaixo uma necessidade de regulamentação por meio de lei federal, então nós vamos apresentar de uma vez a lei federal. A lei federal regulamentadora está aqui. Essa lei, esse projeto de lei, o projeto de lei 775,
ele era muito avançado, muitíssimo avançado. Mas ele sofreu inúmeras dificuldades para ser aprovado. Ele migrou de uma comissão a outra, dentro das casas legislativas federais, muito em razão do lobby dos empreendedores urbanos, e acaba que ele não foi aprovado, mas ele serve de base para a criação do Estatuto da Cidade, que somente ocorre em 2001, a Constituição de 1988. Ao se criar o Estatuto da Cidade, a sua entrada em vigor não foi imediata. Ela se deu somente em 7 de outubro de 2001. E os municípios deveriam criar os seus planos diretores 5 anos após a edição do Estatuto da Cidade. E todos os instrumentos prescritos no Estatuto da Cidade, direito de preempção, uso capião especial coletiva, transferência de direito de construir, estudo de impacto de vizinhança, eles somente poderiam ser aplicados se os municípios possuíssem planos diretores. Então, o artigo 50 do Estatuto da Cidade prescreveu que os municípios teriam até 9 de julho de 2006 para criar os seus planos diretores. Chegando próximo a essa data, os municípios não tinham conseguido fazê-lo, e então houve uma nova alteração, e essa data foi postergada para 30 de junho de 2008. Bem, diante então de uma nova legislação, uma legislação comemorada no mundo inteiro, considerada uma das legislações mais avançadas em direito urbanístico do mundo, os autores brasileiros começaram então a produção de diversos artigos e livros, e o único manual que nós temos hoje, o manual do professor Zé Afonso. Mas se tentou uma produção doutrinária acerca desse tema. Essa produção doutrinária se focou basicamente em comentários a estes artigos de lei, aos artigos do Estatuto da Cidade. Bom, diante disso tudo, então, que eu disse a vocês, a gente consegue, com base na Constituição e no Estatuto da Cidade, chegar a alguns elementos teóricos fundamentais. Primeiro elemento: qual que é o objeto, a finalidade da política urbana brasileira? A política urbana objetiva realizar o que se chama de direito à cidade. No plano axiológico valorativo, obviamente, eu estou trabalhando então com uma densificação da ideia de dignidade humana. Isso que é o direito à cidade, ela é uma densificação da dignidade humana em âmbito urbanístico e em âmbito territorial. No plano deontológico, ou seja, no plano do dever ser, o direito à cidade, ele se refere à realização dos direitos fundamentais de expressão ou impacto territorial. Ou seja, o direito à manifestação pública, o direito de livre locomoção, o direito a todo o rol de direitos sociais, mas não restritos a eles, como vocês veem. Estou falando também de direitos de liberdade e também de direitos políticos. Logo, se eu fosse densificar, ou melhor, se eu fosse esquadrinhar a ideia de direito à cidade, eu trabalharia o direito à cidade como um binômio. Direito à cidade é, de um lado, o direito de acesso. Acesso a quê? Acesso à terra urbanizada, uma das mercadorias mais raras do mundo,
direito à terra urbanizada, direito de acesso às redes de serviços e equipamentos públicos e também privados. E o direito de participação é o quê? É o direito de tomar parte no processo decisório sobre os rumos da cidade, para que cada um dos indivíduos possa se sentir parte da cidade em que vive, para que ele possa se sentir representado na e pela paisagem do lugar onde ele vive. Isso é direito à cidade. Logo, o conceito de direito urbanístico não pode ser outro senão o conjunto de textos jurídicos normativos e normas de decisão que tem por objeto as relações jurídicas decorrentes da produção e da ordenação do espaço, tendentes a realizar o direito à cidade. Percebam, estou falando produção e ordenação. Isso torna o direito urbanístico brasileiro diferente de tudo o que há no mundo. O direito urbanístico europeu trabalha com a ideia de ordenação. No Brasil, não. Porque o espaço brasileiro, ele não nasce necessariamente ordenado, mas ele também é fruto da autoprodução dos indivíduos. Nessa lógica, então, o direito urbanístico ele abre para nós uma série de novas perspectivas que vão atualizar diversos outros ramos do direito. A ideia de vizinhança, que no direito civil está muito ligada ao imóvel lindeiro, no direito urbanístico, nós vamos apresentar que essa vizinhança pode, às vezes, envolver toda uma cidade. Basta vocês recordarem aí as grandes obras de infraestrutura, como Giral ou como Belo Monte. Às vezes eles podem extrapolar o território de uma única cidade. Além disso, você percebe que favela não é um problema. Favela é uma solução. Porque a favela é a única solução que aquele indivíduo encontrou para se fixar no espaço. A favela não é um problema, ela é uma solução. E em razão disso, é que a política de remoções de favelas, ela se torna, diante desse novo paradigma, para me valer da ideia do Robson, as ideias de remoções, elas se tornam completamente arbitrárias e autoritárias. Além disso, nós percebemos que nem o direito, que os elementos tradicionais de direito administrativo, eles não são suficientes para trabalhar com a gestão urbana. Porque nem mesmo o direito é suficiente para trabalhar com a questão urbana. Ao contrário do que nós pensamos na nossa tão pouca humildade, o direito não é a solução para todos os problemas. Nunca foi. Criar leis é muito fácil. No Brasil, nós somos especialistas em criar excelentes leis. O problema é que essas leis, muitas vezes, elas não são sequer aplicadas. Isso nasce desde o primeiro momento, quando o Brasil decide abolir quando a Inglaterra decide que o Brasil precisa abolir a escravidão, em 1831, e se prescreve, então, que vai acabar o tráfico negreiro. Isso é criado no Brasil, e então vem-se a seguinte máxima: tudo bem, a gente criou, mas essa lei não pegou. De onde veio a máxima? Lei para inglês ver. Foi uma lei criada para a Inglaterra reconhecer a independência brasileira. Bom,
Entre os princípios retores desse direito urbanístico brasileiro, nós vamos ter, obviamente, a função social da propriedade urbana. Nós vamos ter a ideia de que o urbanismo ou as ações urbanísticas, elas são uma função pública, embora possam ser realizadas e devam ser realizadas pelos particulares, mas o Estado deve fiscalizar, deve auxiliar, deve colaborar nesse processo de produção espacial. E além disso, nós temos o princípio da repartição de ônus e benefícios da urbanização, porque a urbanização de determinada área, ela gera vantagens e desvantagens, e essas vantagens e desvantagens são capturadas de forma desigual pelos indivíduos, conforme pertençam às classes A, B, C, D e assim sucessivamente. Bom, como vocês veem, eu falo do direito urbanístico, estou falando que o foco dele é a questão espacial, e talvez vocês pensem, nossa, mas então o direito urbanístico e o direito agrário, fica onde? A questão é muito simples, gente. Quem define o âmbito de aplicação do direito agrário em termos espaciais é a lei de macrozoneamento urbano. E o macrozoneamento urbano, como o próprio nome diz, é uma lei de direito urbanístico. Ou seja, quem decide, o ramo do direito que define a aplicação de cada um desses ramos é exatamente o direito urbanístico. Embora no Brasil se devesse adotar o critério da destinação, este é o critério legal existente no Brasil, a destinação do solo, para que ele é utilizado, os nossos legisladores se valem do critério da localização por uma iniciativa, por dois elementos, Uma questão que é muito mais fácil você trabalhar com o critério de localização. Isso está dentro do perímetro urbano, isso está fora. Mas existe um outro critério, que é um critério subreptício, que depois a gente vai analisar, que é exatamente a captura do que se chama de mais valor urbano, ou seja, o que foi gerado de mais valor em razão de obras públicas e que é capturado somente por alguns indivíduos e pago por toda a coletividade. Outros marcos legislativos e institucionais importantes que nós tivemos aqui foi, primeiro, a criação do Ministério das Cidades, em 2003, ministério esse que está em vias de extinção, conforme alguns candidatos do momento. O primeiro ministério que se falou que seria extinto seria o Ministério das Cidades, notadamente em razão, por dois motivos, na verdade. Um motivo é um motivo extremamente de classista mesmo, que é a questão de regularização fundiária, e um segundo elemento que o Ministério das Cidades foi onde se concentrou a realização de diversas obras públicas durante os governos Lula e durante os governos Dilma. E então ele ficou diretamente identificado com toda a questão da Lava Jato. E isso dá, então, um pano de fundo, uma razão subreptícia para que seja exatamente extinto esse mesmo ministério. Além disso, nós tivemos a Lei dos Consórcios Públicos, que é uma grande tentativa de gestão consorciada, compartilhada de serviços e atividades públicas de impacto territorial. Nós tivemos a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e um fundo específico para isso. Houve a substituição da lógica de regularização fundiária como a mera regularização jurídica das ocupações por uma lógica ampliada em que regularização fundiária se relaciona à regularização ambiental, socioeconômica, urbanística e, por fim, jurídica das áreas ocupadas. Essa nova concepção, ela veio na lei do Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida. A lei do programa Minha Casa Minha Vida é muito mais do que simplesmente acesso ao crédito, em que se criou dois instrumentos que eram
a demarcação urbanística, ou seja, a demarcação da área onde eu vou fazer a regularização, e a legitimação de posse como um instrumento que eu faria da seguinte forma: aqueles que ocupam a área pública, eles terão sua posse regularizada, e durante 5 anos eles ficarão na posse, sem risco de um despejo forçado desses imóveis. A partir de 5 anos, essa propriedade poderia ser esse título poderia ser transformado em direito de propriedade. Como um impacto direto das jornadas de junho de 2013, quando eu falo as jornadas de junho, eu estou falando da primeira fase, e não depois que ela foi capturada pelo lado negro da força, nós tivemos a emenda constitucional número 90, que instituiu, o direito fundamental ao transporte. Durante o período das jornadas de junho era muito engraçado, porque várias pessoas do direito ficaram discutindo, mas o que eles querem, o que eles querem? É uma pauta tão difusa, o que eles querem? Para o pessoal do direito urbanístico, nos diversos fóruns de debate, a discussão, a resposta era sempre uma: o que eles querem? Direito à cidade. Direito à cidade, direito de acesso, direito de pertencimento lá. Não existia, para nós, os urbanistas, não existia essa dúvida. E a pauta era difusa, óbvio. Os direitos fundamentais, nessa acepção ampla que eu falei, ela é realmente uma pauta difusa. Nós tivemos ainda o Estatuto das Metrópoles e os diversos planos nacionais de habitação, de ordenação do território, saneamento básico, a lei de resíduos sólidos e assim sucessivamente. Entretanto, antes mesmo do Estatuto da Cidade, o Brasil já sofria uma guinada neoliberal conservadora. Essa guinada neoliberal conservadora, ela se inicia faticamente, constitucionalmente, durante o governo Collor, e ela tem como grande marco a emenda constitucional número 19, os meus alunos adoram essa emenda. E depois disso, então, nós tivemos ainda em 98, mesmo ano da emenda, a promulgação da Lei 9636, que é uma das leis que rege o tema dos bens públicos no Brasil. E essa lei criou um programa que muita gente não deu atenção para ele, que era o seguinte: todo o Estatuto da Cidade, ele trabalha numa lógica não proprietária. Ele trabalha no seguinte reconhecimento: o direito à posse, ela é a exteriorização da função social. A posse é a manifestação fática da função social da propriedade. E a Lei 9636 volta na lógica do individualismo proprietário, principalmente porque ela coloca como principal instrumento de regularização fundiária a atribuição do direito de propriedade aos ocupantes, o que é extremamente complicado, e a destinação dos recursos provenientes da venda de imóveis públicos para o pagamento da dívida pública brasileira. E a ideia era: vamos vender todos os imóveis que o Estado não utilize diretamente para a realização de atividades tipicamente estatais. Qualquer dúvida disso, vai no artigo 38 da versão original da lei. Essa lei, durante os anos 2000, a primeira década, sofreu diversas alterações, houve um abrandamento disso, mas nós tivemos nessa mesma época um abandono da ideia de planejamento. O Estado brasileiro perdeu a capacidade de planejamento. Os nossos planos no Brasil, todos eles, todos os planos de políticas públicas, não trabalham com a territorialização, com a espacialização dos equipamentos, obras e etc. Não se prevê aonde vão se instalar
postos de saúde, escolas e etc. Não existe sequer critérios que definam a espacialização. Nós tivemos a volta da ideia das obras sem plano, e para tanto, basta vocês se recordarem a própria lei da Copa, né, que conforme eu disse para os meus alunos semana passada, ela simplesmente extinguiu a necessidade de apresentação do projeto básico para licitação de obras públicas, ou seja, licitava-se obra sem projeto. E aí depois nós ficamos muito assustados, como que os projetos, como que as obras da Copa ficaram tão caras? Evidente, é o óbvio ululante que elas ficariam caras. Além disso, nós tivemos um processo não imaginado, que foi a captura da elaboração dos planos por grandes escritórios de arquitetura e urbanismo. Vários municípios contratam um único escritório. Esse escritório produz um plano urbanístico, um plano, que é reproduzido ipsis literis por diversos municípios. Obviamente que esses planos jamais serão aplicados. Jamais. E para pior, nós tivemos então obras como Belo Monte, como Jirau, em que uma das medidas condicionantes para a realização das obras era exatamente que as empreiteiras criassem os planos diretores para os municípios atingidos. E eles deveriam ser criados em 30 dias. Ora, criar um plano urbanístico em 30 dias, sem participação popular alguma, vai ser um plano extremamente tecnocrático. Um dos exemplos mais absurdos destas obras é o caso de Altamira, em que o consórcio, como uma das medidas compensatórias, teve que instalar toda a rede de saneamento básico no município, instalou toda. Mas não estava previsto uma coisa: a ligação das casas à rede de saneamento. Ou seja, existe uma rede de saneamento que passa pelo município de Altamira e que não capta nada, porque não existe ligação das unidades com a rede. Isso chancelado pelo Ministério Público. O programa Minha Casa Minha Vida e o próprio programa de aceleração de crescimento, eles entram nesse cenário. Primeiro, que o plano de aceleração do crescimento não é um plano de desenvolvimento, é um plano de crescimento econômico, o próprio nome diz. Segundo, que o programa Minha Casa Minha Vida não é um programa habitacional, nunca foi. O déficit habitacional brasileiro era de 5,8 milhões e existiam 6,2 milhões de residências vazias no Brasil. Obviamente você não pode transferir as residências porque, obviamente, elas são imóveis, mas seria possível alocar essas pessoas em imóveis vagos? Claro que seria. Mas isso não foi feito. O que foram esses dois programas? Foram medidas anticíclicas para afastar o Brasil da crise econômica de 2008. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é de 2009. E se buscou uma indústria, uma cadeia produtiva larga, ampla, que pudesse capilarizar todo esse investimento e que dependesse de uma mão de obra sem qualificação. Ora, diante desse quadro, só podemos estar falando da construção civil. Então, ambos os programas, eles existiram para isso. E tanto existiram para isso que a decisão sobre onde seriam instalados os loteamentos populares não restou a cargo do Estado, não restou a cargo dos ocupantes. Ficou a cargo de quem? Do mercado.
Razão pela qual você vê em Ponta Grossa, por exemplo, imensos vazios urbanos. Você tem a área urbana consolidada, um vazio urbano que circunda Ponta Grossa, e a partir dali você vem para a área invisibilizada da população, onde vive a ralé, conforme eu disse para vocês. Onde vive aquele que ninguém quer ver. Para piorar todo esse cenário, mas juro que não quero deixar vocês deprimidos, talvez só um pouco, nós tivemos no dia 22 de dezembro de 2016 um presente de Natal vindo do presidente da República, que foi a medida provisória número 759, hoje convertida na lei 13.465. Essa lei acabou com o sistema de regularização fundiária, que era uma das poucas coisas boas prescritas pela lei do Minha Casa Minha Vida. Hoje em dia, como é que funciona a regularização fundiária? Não se trabalha mais com a legitimação de posse. Você trabalha com outro instrumento chamado legitimação fundiária, e a legitimação fundiária é um título que você converte automaticamente em propriedade. O que acontece as favelas estão localizadas primordialmente em áreas públicas, áreas fora do mercado de direito privado. Com o título de legitimação fundiária, elas se tornam áreas intramercado. Como não existe nenhuma condicionante temporal, esses imóveis são passíveis de venda direta aos grandes empreendedores, que vão expulsar essas populações cada vez para áreas mais marginais da cidade. Recordando que, se você foi beneficiado pelo título de legitimação fundiária, você não pode ser beneficiado por mais nenhum instrumento de direito urbanístico de regularização fundiária. Nenhum. Ou seja, esse instrumento existe para quê? Dentro da lógica do Hernando de Soto, tornar essa propriedade um ativo financeiro que deve ser usufruído por aquele que saiba melhor tirar o proveito, o produto do bem. Obviamente que quem sabe tirar o melhor proveito, o melhor produto, jamais seria a ralé. Acresce-se a isso o processo de criminalização da pobreza que nós vivemos no Brasil. E, obviamente, se eu estou falando de criminalização da pobreza, como que eu vou trabalhar com essa agenda tão complicada que é a agenda do direito urbanístico? E tanto é assim que o Ministério Público, se ele se interessa por uma das agendas aqui apresentadas, se ele se interessa, é pela agenda verde, é pelo direito ambiental. Ali são propostas as ações civis públicas, ali são propostos os termos de ajustamento de conduta. Em direito urbanístico, não são propostos. Foi realizada uma pesquisa no Rio de Janeiro. Sabe quantos termos de ajustamento de conduta o Ministério Público do Rio de Janeiro propôs em relação ao direito urbanístico? Nenhum. Zero. Mas vaga em escola, construção de posto de saúde, defesa de meio ambiente, isso daí houve. E não precisamos ir longe. A gente fez uma pesquisa aqui em Ponta Grossa, analisando, mapeando toda a jurisprudência brasileira sobre uso capião coletivo, e o que a gente percebeu é o extremo conservadorismo da magistratura brasileira. Chegou-se ao ponto do Ministério Público solicitar
aos habitantes de uma favela que comprovassem que eles não possuíam bens, que eles eram pobres na acepção legal. Mas esse pedido não bastava uma mera declaração. Eles deveriam comprovar isso com as suas declarações de imposto de renda. Salvo engano, morador de favela é isento. Pediram uma prova impossível. E o juiz deferiu. A uso campeão coletivo é um processo coletivo. Os juízes repartiam o processo como se fosse um litisconsórcio ativo, facultativo. O que assombra qualquer professor de processo. Bom, qual que é a conclusão, então, que eu posso trazer para vocês? O direito urbanístico, ele é um novo ramo do direito? Ele é um ramo interdisciplinar com inúmeras possibilidades de pesquisa, de metodologias diversificadas de pesquisa, em que você pode trabalhar com inúmeros profissionais. É um ramo apaixonante do direito. Estamos à procura de estudiosos. Venham, por favor, correndo. Mas a pergunta do nosso congresso é: 30 anos de Constituição para quem? Na prática, esses 30 anos de constitucionalização do direito urbanístico, ele nasceu com um viés extremamente social, extremamente popular, extremamente humanista, mas que vem sendo capturado pelo empreendedorismo imobiliário. Então, na prática é isso. Mas, na luta, na busca, o que o direito urbanístico busca? Ele busca exatamente a realização daquele elemento central que é o direito à cidade. As populações mais afastadas dos rincões desse país, as pessoas das mais variadas estirpes, lutam na cidade, sem os holofotes da mídia, porque a grande mídia não está interessada na ralé. E eles lutam cotidianamente para quê? Conforme eu disse no início, para realizar essa promessa constitucional que é o direito à cidade. Muito obrigado.